Olá a todos que gostam de informação com qualidade. O Instituto Lapidar está trazendo hoje a parte 2 do vídeo Habilidade de Comunicação para Profissionais de Saúde. Na parte um, que está disponível no nosso canal do YouTube, se inscreve no nosso canal porque vale a pena, tem várias informações importantes. Nós falamos sobre alguns tipos de comunicação, nós falamos da comunicação verbal, da comunicação não verbal, com ênfase na comunicação verbal, como devemos adequar a nossa linguagem ao nosso paciente, como nós devemos nos comunicar com o nosso paciente, para que a nossa fala seja assertiva, que ele consiga compreender a mensagem que queremos transmitir, que é o seu tratamento, que são as orientações, sejam elas farmacológicas, não farmacológicas, as condutas que devem ser tomadas para a melhoria de saúde. E no vídeo de hoje, nós vamos falar um pouco mais detalhadamente a respeito da comunicação não verbal e como nós podemos utilizá-la para o benefício dessa pessoa que nos procura para a melhoria das suas condições de saúde. É isso que nós temos no vídeo de hoje. Só uma dica. O vídeo ficou realmente muito extenso, é muita coisa para falar. Então, nós resolvemos fazer as gravações por etapas. Hoje nós estamos divulgando o vídeo, a parte 2. Semana que vem a gente vai divulgar a parte 3 ou algum assunto bem interessante desse programa de atualização continuada que nós do Instituto Lapidar preparamos especialmente para você. Para lembrar a todos, eu sou Ana Carolina Santana, farmacêutica, diretora do Instituto Lapidar, e estou aqui hoje para falar para vocês sobre habilidades de comunicação para profissionais de saúde. Se inscreve no nosso canal, ativa o sininho para receber as notificações de outros vídeos que nós vamos postar e vamos começar. Bem, como falamos inicialmente, na parte um desse vídeo, nós falamos de uma forma mais enfática a respeito da comunicação verbal, da comunicação falada, como nós devemos nos reportar ao nosso paciente para que ele entenda quais são suas reais condições de saúde, o que é que ele deve realmente fazer para melhorar. Lembro que até dei o exemplo dos pacientes hipertensos, que têm muita resistência com as medidas farmacológicas e não farmacológicas para a melhoria das suas condições de saúde, e que é importante que nós, enquanto profissionais de saúde, que damos esse suporte de melhoria de condições de vida, tenhamos a incumbência de fazer uma linguagem mais clara, mais direcionada, que seja assertiva e resolutiva, para que o paciente tenha aderência às medidas não farmacológicas, à dieta, à prática de atividade física, para que ele tenha aderência às medidas farmacológicas, que é o uso correto do medicamento nos horários indicados, de acordo com a prescrição. E agora nós vamos falar sobre um outro tipo de comunicação que não é tão próxima da gente, mas que também é muito importante para o nosso desempenho profissional. Então, vamos falar hoje de uma forma bem direcionada para as formas de comunicação não verbal. E vou falar aqui de uns nomes bem estranhos, mas eu tenho certeza que no final desse vídeo vocês vão entender o que cada um deles quer dizer e como nós podemos utilizar durante a nossa prática profissional. Olha aqui, formas de comunicação não verbal, olha os nomes. Oculésica, que é o contato visual. É muito importante que nós tenhamos esse contato olho no olho com o paciente. A gente consegue saber, inclusive, se ele está realmente falando a verdade, se ele está sofrendo com a sua condição de saúde. Daqui a pouco a gente vai detalhar mais um pouquinho. Cada um desses a gente vai detalhar hoje no vídeo. A Áptica, olha que nome estranho, é o uso do toque. Nós, brasileiros, somos uma população calorosa, somos pessoas calorosas. Então, às vezes, a paciente, principalmente quando a gente consegue ter uma maior intimidade, precisa realmente de um toque afetivo ou de um toque profissional para que ele se sinta cuidado, que é o objetivo da gente. Cinésica são as expressões corporais. Vocês percebam aqui, eu gesticulo muito, né? Eu falo muito com as mãos, mas deve haver uma integração da comunicação verbal com essas expressões que nós fazemos, né? Tanto expressões faciais quanto expressões corporais.
Vamos detalhar daqui a pouquinho. Proxêmica é a distância entre as pessoas. Às vezes a gente acredita que estar próximo das pessoas seja uma forma mais confortável de prestar orientações a respeito da sua melhoria de saúde, mas não. Existem pessoas que não têm o hábito de estarem tão próximas e podem se sentir desconfortáveis. Então, daqui a pouco a gente vai falar sobre isso. Visual. Essa talvez seja a melhor opção de comunicação não verbal para aquelas pessoas que não tiveram contato com a escolaridade convencional, né, com as questões culturais convencionais, de frequentar uma escola, de ter como é que eu vou dizer, uma habilidade maior com a comunicação escrita, né? Com a prescrição, com o roteiro de condutas que devem ser feitas. Então, às vezes, é necessário que o profissional de saúde utilize recursos visuais para que o paciente tenha o real entendimento das suas necessidades para a sua melhoria de saúde. Eu estou repetindo muito aqui melhoria de saúde, porque é o objetivo. Pessoal, profissional de saúde tem que utilizar a comunicação como uma ferramenta estratégica para a melhoria de saúde da pessoa que está sendo acompanhada por ele. E, para finalizar aqui essa introdução, né, objectives, que é o uso de objetos para poder também se tornar mais claro. Então, vamos começar a falar de uma forma mais detalhada aqui a respeito de cada um deles, e eu já convido a vocês, se tiverem dúvidas, coloquem nos comentários que a gente vai respondendo à medida que a gente for recebendo a comunicação dessas notificações. Bem, continuando aqui, vamos falar da comunicação verbal, passando uma pincelada aqui, porque nós já falamos no vídeo passado. A comunicação verbal, ela é estabelecida quando se utilizam palavras ou signos ou sinais ou formas de comunicação, a qual abrange a mensagem transmitida por meio da fala, da escrita e recebida pela escuta ativa do paciente. Falamos anteriormente da necessidade da adequação das formas de falar com esse paciente, bem como das formas de escrever. Eu sempre falo, durante as minhas conversas com estudantes e profissionais de saúde, que quando a gente vai, vou dar um exemplo aqui, quando a gente vai comprar uma passagem, né, alguma coisa, sempre o atendente nos mostra de uma forma bem clara, em alguns momentos marcando alguns campos, sobre as informações importantes que estão naquele documento. Então, nós, enquanto profissionais de saúde, também temos que ter cuidado com a linguagem escrita utilizada, porque nem sempre o paciente vai conseguir compreender, interpretar informações que estão ali. Eu já peguei uma situação de orientação terapêutica em que o paciente me relatou que utilizava medicamento de 7 em 7 horas. E eu achei estranho, porque, vocês sabem, eu sou farmacêutica, e não existe essa divisão, né, de horário para a tomada do medicamento. E eu pedi que ele trouxesse a receita, naquela época tudo muito presencial, né, nós não tínhamos a teleconsulta. Então, quando ele trouxe a receita, foi que eu entendi o que ele queria falar. O profissional prescritor, ele quis fazer com que a informação ficasse clara, mas eu acredito que ele não tenha tido o cuidado de verificar se o paciente tinha entendido. Ele colocou lá 7 horas da manhã e 7 horas da noite, mas o paciente entendeu que era de 7 em 7. Então, é muito importante que nós tenhamos a certeza de que o paciente entendeu a mensagem que está sendo transmitida. Necessário também verificar qual o conteúdo que está sendo passado, bem como a forma com que a mensagem é transmitida, para que exista clareza de informações e que as informações sejam acessíveis à compreensão. É preciso avaliar se as variações socioeconômicas, culturais e deficiências auditivas, visuais e cognitivas dos pacientes são consideradas por nós para que haja o entendimento correto das condutas. Eu vou utilizar o termo condutas que estão sendo necessárias para ele. A fala
deve ser considerada como instrumento verbal de comunicação, mas que deve ter uma articulação, um cuidado no momento da utilização. Vou passar rapidamente, a gente já falou sobre isso no vídeo 1. Então, é necessário que o profissional de saúde pronuncie corretamente as palavras, articule as palavras da forma correta, cuidado com a utilização de gírias, mas também é importante que se adeque à linguagem para o entendimento do paciente, já foi falado no vídeo 1, a intensidade da forma de falar, o ritmo da fala, se é rápido, se é lento, e o timbre de voz devem ser observados. Existem pessoas que falam muito alto, que falam de uma forma muito dinâmica, e que às vezes dá a impressão de que a pessoa está estabelecendo uma ordem, está ordenando alguma coisa e não explicando. Isso é importante que o profissional observe para que não tenha nenhum tipo de entrave, nenhum tipo de ruído na comunicação. O ruído são aquelas questões que envolvem a comunicação e que vão impedir que o paciente receba a mensagem da forma correta. Todas essas questões fazem diferença de acordo com a maneira como são utilizadas para a eficácia da transmissão, em especial da linguagem adequada ao nível de entendimento do paciente. Eu acredito que isso nós já entendemos que é muito importante. O tom da voz deve estar de acordo com as expressões emocionais e com o conteúdo da mensagem que está sendo transmitida. Geralmente, nós devemos conversar com um tom de voz moderado, né, que seja de fácil compreensão, com articulação correta das palavras, verificando a todo momento se o paciente entendeu, mas não só perguntando se ele entendeu, pedindo para que ele explique para você o que foi que ele entendeu. É dessa forma que nós conseguimos realmente verificar o entendimento do nosso paciente. A comunicação escrita talvez seja difícil em algumas situações. Nós temos pacientes que não têm o nível de escolaridade que possibilite a interpretação de informações muito extensas. Então, desculpem. Então, por esse motivo, essa escrita, ela pode ser uma estratégia favorável ou não à orientação falada. Por esse motivo, a gente tem que ter alguns cuidados. Também a comunicação escrita ou o registro das informações obtidas é importante para que o profissional tenha uma real dimensão da evolução do paciente e também para facilitar a comunicação entre profissionais de saúde. O que isso quer dizer? Quer dizer que cada um está dentro do seu âmbito de atuação. Se for necessário a intervenção de um outro profissional de saúde, é necessário que o profissional que fez o atendimento inicial tenha informações corretas para que ele possa, no momento de fazer o encaminhamento do paciente para esse outro profissional, o profissional que receba as informações consiga também compreender. Por esse motivo, profissionais de saúde, documentar de forma precisa e eficaz as informações do paciente é extremamente importante para que se tenha a possibilidade de um atendimento mais direcionado e mais efetivo. As ações pactuadas com o paciente devem também estar relatadas e com outros profissionais de saúde. Por exemplo, meu paciente é hipertenso, está obeso, tem uma alimentação meio estranha. Então, o que é que eu tenho que fazer? Eu tenho que encaminhar o meu paciente para um profissional de nutrição, um profissional de educação física, para que eles também integrem um acompanhamento multidisciplinar e efetivo para a melhoria de saúde do paciente. Mas, para isso, eu preciso fazer um relato direto, objetivo, a respeito das reais condições desse paciente. Espero que vocês tenham entendido. E aqui, então, eu trago para vocês uma forma de representar, através da escrita,
com a utilização da comunicação não verbal visual, uma forma de utilizar medicamentos. Então, é bem conhecido dos profissionais de saúde, de uma forma geral, não só farmacêuticos, mas enfermeiros também, que têm que prestar as orientações quanto ao uso correto de medicamentos, algumas condutas. São utilizadas figuras representativas dos períodos do dia, manhã, tarde e noite, e marcados quadrinhos em que estão os horários de tomada do medicamento. Esse quadrinho é bem bacana, pode ser adaptado para outras situações. Então, deixo a dica que não é um quadro feito pelo Instituto, é um quadro feito pelo site que vocês estão vendo aí representado. Então, vale a pena utilizar esse quadrinho. Bem, começando então as formas de comunicação não verbal, nós vamos falar inicialmente da oculésica, que é o contato visual. Aquela história de olhar no olho para passar as informações é muito importante, porque o contato visual comunica o interesse e o grau de atenção que estão sendo dirigidas à pessoa que está falando. Sabe aquela história quando a gente está conversando com alguém que a pessoa não nos olha nos olhos e a gente fica com a sensação de que aquela pessoa não está falando a verdade ou então está querendo nos ludibriar? O paciente tem essa mesma sensação. O olhar nos olhos é muito importante. Além disso, manter o contato visual ajuda a avaliar a veracidade e os sentimentos. O paciente está falando a verdade? Como é que ele se sente? Eu já falei anteriormente nesse mesmo vídeo. E auxilia na captação de sinais da comunicação não verbal do paciente, como medo, angústia ou incompreensão. Eu falo sempre que quando as pessoas não entendem o que a gente está falando, isso fica representado na forma de olhar. É um olhar meio ausente. Então, é importante que o profissional de saúde esteja alerta a esses sinais para que verifique também o entendimento do paciente, tá? Então, essa é uma dica muito importante. A áptica, que é o uso do toque. O toque é algo que faz parte da nossa comunicação. Ana Carolina, gosto de abraçar as pessoas, tocar para dizer, tipo assim, eu estou aqui, tá? Você pode contar comigo, mas isso nem sempre pode ser utilizado. Então, nós temos o toque diferenciado do toque afetivo e do toque terapêutico. O toque tem sido utilizado para reduzir a tensão, promover relações afetivas com o paciente e reforçar a capacidade terapêutica dos profissionais de saúde. Então, nós temos o toque terapêutico, que é aquele toque necessário para verificar determinadas condições, como verificação da pressão arterial, o teste de glicemia, verificação da temperatura corporal, que são toques terapêuticos que têm a função de demonstrar interesse, cuidado. Você verificar, às vezes, a pressão arterial do paciente durante uma consulta, mostra para ele um cuidado, né? Eu recebo, assim, alguns pacientes que dizem, mas aquele profissional nem viu minha pressão, né? Então, é importante que a gente faça isso, como também o toque afetivo, que é o contato não necessariamente ligado a um procedimento profissional, mas é um toque de aproximação, um toque de afetividade, um toque de confiança, né? Como eu falei inicialmente, do tipo assim, eu estou aqui, né? Eu vou te ajudar e às vezes um abraço. Existem pacientes que a gente cria laços tão profundos que quando ele chega no consultório, a gente pergunta, ou no local de atendimento, a gente pergunta como é que está a família, a gente sabe o nome do filho, né? Dos filhos principalmente. Então, é importante que durante esse momento os toques também sejam realizados. Existem pacientes que não gostam, e isso também deve ser respeitado. Não é todo paciente que vai aceitar um abraço, que vai aceitar um toque de uma pessoa com quem ela não tem intimidade. Continuando aqui, a cinésica, que são as expressões corporais. Eu já falei aqui, eu gesticulo muito, né? Eu hoje trabalho na educação, sou professora, então eu gesticulo muito. Mas a cinésica diz respeito aos movimentos do corpo, a postura corporal e as expressões faciais. Aqui nessa figura está representada
um profissional de saúde fazendo atendimento a um paciente que está de braços cruzados. Os braços cruzados geralmente representam um sinal de proteção, um sinal de que a pessoa está desconfortável, e tudo isso deve ser observado pelo profissional de saúde para a efetividade da conduta que está sendo tomada naquele momento. É importante na transmissão das mensagens. Você, profissional, deve ter uma postura de segurança e de afetividade com o paciente. Não aquela postura de arrogância em que o profissional é o sabedor de tudo e o paciente tem que receber as informações e aceitar sem perguntar, sem nenhum tipo de questionamento. Não. Uma postura de segurança é aquela em que você pode ter uma aproximação com o paciente e, ao mesmo tempo, mostrar que você está seguro no seu momento de fala, no seu momento de orientação. Uma má postura pode expressar atitude de indiferença, ansiedade e insegurança. Por esse motivo, o profissional deve estar atento à sua postura, bem como deve estar atento às expressões faciais do paciente e às expressões corporais. As faciais vão demonstrar entendimento, se ele precisa de mais informações, né? Às vezes eu converso e eu mesma faço a pergunta como se eu não estivesse entendendo, para deixar o paciente mais tranquilo em relação a outras perguntas que ele possa fazer. É fundamental a observação de expressões faciais e corporais para identificar ruídos de comunicação ou ainda utilizar respostas empáticas que façam com que você, enquanto profissional, demonstre compreensão em relação às necessidades do paciente, tá? Então, isso é muito importante. Proxêmica é a distância entre as pessoas. Trata-se da distância utilizada no processo de comunicação interpessoal com o nosso paciente. Existem pessoas que vão querer uma proximidade maior, existem pessoas que não vão querer uma proximidade tão grande. Mas é importante que não tenham objetos entre o paciente e você, para que não haja uma criação de uma barreira de comunicação. É o ideal, nem sempre é o possível. Quando nós estamos fazendo uma consulta, por exemplo, é necessário que a gente tenha o apoio de uma mesa para que a gente consiga também ir anotando ou digitando as informações que são prestadas. Mas em alguns momentos é bacana chegar a cadeira um pouquinho para a lateral da mesa, pedir para o paciente se aproximar, para que a conversa seja uma conversa mais próxima e fluida com esse paciente. Embora existam diferenças culturais, a maioria das pessoas está confortável com uma determinada distância no contexto da comunicação. Durante a orientação, a distância profissional-paciente deve possibilitar a comunicação, desculpem, faltou aí, e ao mesmo tempo não criar desconforto. Então, a proximidade deve ter limites, digamos assim. Mas, mais uma vez, reforço a importância de que objetos não se tornem barreiras de comunicação, porque isso pode acontecer também. A comunicação visual é o uso de símbolos e ícones, e eu acho que aquele exemplo da tabelinha que foi apresentado anteriormente é bem representativo desse tipo de comunicação não verbal. Diz respeito ao uso de símbolos, ícones, como pictogramas ou imagens para representar as reais atividades que o paciente deve fazer. Pictogramas são instrumentos de comunicação que associam figuras e conceitos com o intuito de transmitir de forma clara e simples informação para os receptores, em especial aqueles que necessitam ter essa visualização para uma melhor compreensão das suas necessidades, né? Por exemplo, é muito comum as pessoas se confundirem quando a gente fala 16 horas, a pessoa achar que é 6 horas da tarde. Então, essa comunicação visual pode melhorar o entendimento de algumas situações. Desse modo, a comunicação não verbal tem papel importante, tanto para pacientes com baixo letramento, quanto de maneira complementar a comunicação verbal, seja ela a fala ou a escrita. E também os objetics.
que são o uso de objetos utilizados durante o processo de comunicação. Objetos importantes para a comunicação incluem a vestimenta, seja ela o jaleco ou uma farda, né, para poder mostrar para o paciente que você é um profissional de saúde, a identificação, como por exemplo o crachá, para que ele possa ter certeza de que você é o profissional necessário para a melhoria de saúde dele, visto que esses objetos garantem ao paciente o entendimento de com quem ele está falando. Isso é muito importante. Bem, aqui nós temos a continuação desse vídeo. Como nós falamos inicialmente, o vídeo ficou muito extenso. Aqui nós já vamos falar de anamnese, né? Anamnese que é algo que traz muita insegurança para os profissionais de saúde, em especial para aqueles que estão iniciando nos seus processos, né, no seu exercício profissional. Então, continua acompanhando a gente, porque veio o vídeo aí da anamnese, que é uma forma de comunicação também, e a gente vai falar de algumas coisas que estão aqui. E, pessoal, nós temos muito mais coisas para trazer para vocês. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Então, compartilhem, inscrevam no nosso canal, entrem em contato com a gente. Nós temos Instagram, Facebook, temos um site também que está sendo reativado agora. E na quarta-feira que vem, a gente vai trazer mais informações para vocês. Eu espero vocês lá. Até mais, pessoal!